Olá, família cósmica. Vocês estão bem? Meus amores, hoje vai ser mais uma conversa, mais um bate-papo, uma conversa para organizar algo que muita gente já está sentindo, já sente há muito tempo, mas que nunca conseguiu entender direito. Talvez você já tenha sentido que não é só isso aqui que a gente vive e que existe algo em você que não cabe apenas aqui no seu cotidiano, nessa vida, nesse corpo, nesse tempo. Talvez você já tenha tido sonhos muito reais, muito lúcidos, encontros estranhos e a sensação clara de ter ido a algum lugar e voltado. Hoje nós vamos conversar com calma sobre como nossa consciência se organiza. Vamos falar de superalma, espírito, fractais, sonhos e dimensões, não como ficção. E principalmente sobre como partes nossas vivem e atuam em outras dimensões do próprio planeta Terra, enquanto uma parte nossa está aqui, no agora. Então, nada de complicar, meus amores, nada de mistificar demais. A ideia é simplesmente conectar os pontos. E eu peço novamente para que veja de uma forma energética, não veja a forma física, ok? Então respira fundo mais uma vez e vem com a gente. A fonte e a origem de tudo. Família, tudo começa na fonte, que é a consciência absoluta. Ela não tem forma, não tem nome, não tem identidade. Ela é consciência pura. E para se conhecer, a fonte, ela não se divide, ela se expressa, meus amores. Como nós dissemos no vídeo anterior, né? E essa expressão, ela acontece por autossemelhança. Se lembra do vídeo anterior que eu falei? A fonte cria um espelho dentro de si, né? É exatamente isso. E é nesse movimento que surgem os grandes campos de consciência que chamamos de superalmas. E uma superalma é um campo muito vasto, consciente e com uma identidade vibracional própria. Ela não vive uma única experiência só, meus amores. Ela se projeta em múltiplos focos. E quando falamos de consciências como Ramatiz, Saint-Germain, Lei de Nada, Mestre Pena Branca, nós não estamos falando de seres presos a uma única forma, tá? A uma única dimensão. Esses seres já ultrapassaram isso, tá? Nós estamos falando de expressões conscientes de superalmas. E esses nomes são focos de atuação, são funções específicas. Eles não resumem tudo o que essas consciências são. E hoje, esses seres, essas consciências, eles já integraram plenamente ao campo de superalma. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles já estão vibrando, eles já são, podemos dizer assim, uma superalma. E são das superalmas que surgem os fractais. E isso precisa ficar muito claro, meus amores. Um fractal não é um pedaço quebrado. Um fractal, ele é o todo vivido em um foco, entende? E você é esse foco. Você é um fractal da sua superalma. E você não é o único. E agora, meus amores, entra algo essencial para a gente poder entender tudo isso. O espírito,
Onde entra o espírito nisso? O espírito, meus amores, ele não é um corpo, tá? Não é uma personalidade, um personagem humano, algo humanoide, tá? O espírito, ele é o princípio consciente contínuo. Ele é o que nós chamamos de eu sou. Esse é o espírito. O espírito, ele é o princípio consciente da fonte, da mesma essência da fonte, mas ainda não individual, tá? Capaz de sustentar toda, mas toda essa experiência nesse universo. O espírito, ele é a consciência desperta, mas ainda sem identidade. Eu vou dar um exemplo, eu adoro dar exemplos, para fácil entendimento, tá? Imagina agora, então, uma tela de cinema em branco. Antes de existir qualquer filme, você entra no cinema, senta na cadeira, olha, tá lá, a tela em branco ainda. Não tem história, não tem personagem, não tem tempo algum e muito menos um cenário. Só existe a tela. Essa tela aí, meus amores, essa tela é o espírito. Aí começa o filme. A tela, ela não vira o personagem. A tela também não vira a história e a tela não muda. Mas ela permite que tudo aconteça. Ela sustenta todas essas imagens. Mas ela não se confunde com absolutamente nenhuma. Ah, mas você falou que o espírito tem consciência, Ariel. É, tem sim. Tá, vou dar algum outro exemplo. Vamos lá. Pense em você acordando de madrugada, tá? Sabe quando você acorda de madrugada ainda meio sonolento, tá? Você fica ainda meio inconsciente. Você não sabe se você tá aqui, se você tá lá, né? Ainda não está raciocinando direito, tá naquele torpor assim, né? Acordando, tá? Aí você fica se perguntando, pô, quem eu sou? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Né? Qual é o meu nome? Fica confuso. Pronto. Esse estado que você fica de consciência nua, é muito parecido com o espírito. Existe ali a presença dele, a sua presença está ali acordando, mesmo que em torpor, mesmo que confusa, mas está ali. Mas não existe a identidade. Você não sabe quem é você fica confuso, né? É aí que nasce as experiências. Então, só para organizar isso tudo, né, para a gente fechar aí esse entendimento, vamos organizar aqui. Primeiro vem a fonte, né? Depois o espírito. Aí vem os logos, que são os filhos primordiais, né? Como o Michael de Nebadon. Aí tem as superalmas. Vem a alma e vem você, o fractal. Né? O personagem vivenciando aquela cena do cinema, né? Então, voltando para o cinema, a tela, meus amores, nunca foi o personagem. Mas sem ela, que é o espírito, nada existiria. E aqui, a gente chega num ponto central da nossa conversa, meus amores. Nós não existimos apenas nessa dimensão física. O planeta Terra, originalmente, é um campo multidimensional natural, tá? O físico é apenas uma de suas camadas. Então, enquanto uma parte nossa vive aqui, com corpo biológico, rotina, tempo linear, né? Outras partes nossas, ou assim dizendo, outros fractais nossos, atuam em outras dimensões do próprio planeta Terra. E não são outras vidas humanas paralelas. Não é por essa linha, não. São focos de consciência, com funções diferentes. E lembra quando falei que nós somos recortes da fonte e fractais de uma superalma? É isso. Imagina a superalma como um sol, e cada raio desse sol é um fractal. É você, 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 só que em outra consciência, entende? Em outra assinatura, mas no mesmo campo energético.
na mesma alma. E esses fractais que sustentam as experiências, os aprendizados, equilíbrios e suas atuações, e que não cabem na densidade do físico. E aqui entra um ponto também que quase nunca é explicado com clareza, tá, família? Entre essas dimensões naturais de planeta Terra, foram criadas dimensões artificiais por consciências que não operam em alinhamento com o campo original de planeta Terra. E esses seres que sustentam em controle, em dominação, em distorção da consciência. E eles utilizaram tecnologia avançada para criar camadas dimensionais artificiais. Elas funcionam como bolsões dimensionais. Vamos usar essa palavra. Bolsões. Interposto entre uma dimensão e outra. Elas ficam entre uma dimensão. Tem a quarta dimensão. Entre a quarta e a quinta existe esse vácuo dimensional aí que eles criaram. É um espaço de não entrelaçamento, tá? E esse vácuo, ele não é um vazio no sentido comum, meus amores. Ele é um campo tecnológico de bloqueio, tá? Esse espaço dimensional, ele foi criado com um propósito muito específico, que é impedir o entrelaçamento natural entre os fractais de consciência. Olha isso. Ou seja, impedir que o fractal que está aqui, encarnado, você, tenha acesso claro, direto e consciente aos seus outros fractais, que atuam em outras dimensões aqui de planeta Terra. Esse vácuo dimensional, ele quebra essa comunicação, ele cria esse ruído, né? Ele distorce a percepção, ele fragmenta a nossa memória consciente. E é nesse espaço que essas consciências se escondem também. Lá que elas articulam e controlam todo o fluxo do planeta Terra. Elas se escondem lá. Esses seres que nós chamamos de arcontes, dentre outros dominadores desse planeta, tá? Porque eles não controlam pela força física apenas, mas pelo desalinhamento dimensional. Enquanto os fractais não se reconhecem, o controle vai se mantendo, Enquanto não existir essa comunicação clara entre nós e os nossos fractais das outras dimensões de planeta Terra, esse controle vai se mantendo. E mesmo assim, ainda existe um certo contato. Esse bloqueio pela comunicação com os nossos fractais, ele não é totalmente bloqueado. E esse encontro, ele acontece principalmente quando nós dormimos, quando nós sonhamos, né, por assim dizer, quando o corpo físico dorme, tá? Porque ele não desliga a consciência, é só o corpo físico que dorme. Ele apenas retira o foco da interface biológica. A sua consciência tira o foco do biológico e volta, né, a ser energia. E é nesse momento que a consciência consegue atravessar brechas desse vácuo dimensional. E é aí que entram as viagens astrais, os encontros muito reais, né? Que até parece imaginação, parece filme, né? Muitos sonhos não são simbólicos, meus amores. São encontros reais mesmo com os nossos outros fractais, em dimensões diferentes de planeta Terra. Quando você acorda, às vezes você lembra, às vezes você não lembra de absolutamente nada, ou às vezes você só sente, né? E também, muitas das vezes, você pode acordar muito cansado. Isso também pode significar isso. E esses nossos outros fractais, eles utilizam corpos não biológicos, tá, meus amores? Corpos sutis, como essa imagem, corpos energéticos e corpos plásmicos, moldados pela consciência deles e pela geometria do campo planetário. Ou, como eu gosto de falar, pelo fluxo do campo da geometria planetária. Ou, como normalmente conhecemos,
gravidade planetária. E eles não adoecem como nós aqui. Eles não envelhecem da mesma forma e também não estão presos às limitações biológicas, né, do corpo biológico. E as cidades nessas dimensões, elas não são iguais à nossa. Elas não são de concreto. São cidades vibracionais, meus amores, organizadas por função, afinidade e consciência. Tá? Não existe em absoluto trânsito, não existe caos. Existe apenas o fluxo da energia. E o tempo nessas dimensões também não é linear igual ao nosso. Ele é vivido como estado de consciência. Tudo, meus amores, é estado de consciência. E para que essa experiência física fosse possível, meus amores, existe o chamado véu. O véu, ele não foi criado com uma punição. Já falei também isso em vídeo anterior. Mas aqui, em planeta Terra, ele foi artificialmente densificado. Isso dificulta muito o acesso consciente a esses nossos fractais, mas não impede o contato. O contato ele sempre acontece, mesmo que você não lembre, ele vai acontecer. Então, meus amores, eu falo que a ascensão é normalizar o funcionamento multidimensional de planeta Terra. É desfazer essas dimensões artificiais e dissolver esses vácuos, né, dimensionais tecnológicos criados entre essas dimensões. E quando isso for retirado, que já está sendo feito pela Confederação, pelos nossos irmãos de alma, né, nossos irmãos em luz, eles já estão fazendo esse trabalho para desfazer essas zonas neutras entre as dimensões. E quando isso acontecer, quando essas consciências do campo da Terra começarem a despertar, aí o entrelaçamento natural entre essas dimensões vai retornar. Né? Os fractais eles vão voltar a se reconhecer. E a partir daí, a comunicação entre essas outras dimensões de planeta Terra, nossa com os nossos fractais, vai ficar muito mais fluídica, né? Como deve ser. E você não vai ter aquele problema de acordar e falar, nossa, eu não sonhei, eu não me lembro de nada. Não, isso não vai existir mais. Agora, meus amores, queria falar um pouquinho com vocês sobre o que acontece quando a gente sai do corpo físico, sai do corpo biológico, quando a gente desencarna, né? A gente não vira espírito, como muitos falam por aí, né? Como nós aprendemos, fomos condicionados a entender como verdade, né? Nós não deixamos de ser o Aregon, o João, o Abraham, a Cris, entendam? A gente não dissolve automaticamente no todo, isso não acontece. Nós continuamos existindo como fractal. O que muda é a interface. Você continua sendo você, mas a raça fica, o corpo biológico fica. A consciência é que segue, e você é consciência. E se você é consciência, quando esse desencarne acontece, a sua consciência, ela se une ao seu campo de alma. Você se une à sua alma, que não é um ser, tá, família? A alma não é um ser com forma, não é um ser humanoide, não é você lá fora do planeta esperando esse pedacinho aqui sair para se unir. Não. A alma é um espaço onde experiências elas são integradas ali. Entende? É como se fosse uma nuvem no seu computador. E isso acontece sem que as consciências daquela alma se fundam numa massa só. Não. Você não fica sendo a alma inteira. Você é um fractal consciente ativo dentro dela. É assim, família. Quando a gente desencarna, nós continuamos vivendo como um fractal. Entende? Mas nós nos unimos ao nosso campo de consciência, que é chamado de alma. Nesse campo de consciência,
é onde estão, o que eu posso falar para vocês, as consciências que nos auxiliam aqui, em planeta Terra. Entende? Como os nossos guias, mentores, guardiões, né? Que nós chamamos de Exus, pretos velhos, caboclos e também nossas famílias estelares em consciência. Por quê? Porque tudo está dentro daquele campo vibracional. Nós estamos unidos nessa família, nesse campo vibracional, que se chama alma. E todas essas consciências, elas dividem as suas experiências ali dentro. Entenderam? Então, quando nós saímos do planeta Terra como um fractal desencarnado, né? Vamos pular a parte de sair de planeta Terra, e quando você sai, você já integra consciencialmente ao seu campo, a sua alma. É por isso que eles sempre falam, nós somos um. Mas o que eles querem dizer com isso é que nós somos um em consciência. Nós somos um em campo de alma. Nós temos a mesma alma, o mesmo campo energético, mas ao mesmo tempo somos consciências individualizadas. Cada qual tem a sua assinatura energética, ou alguns preferem falar DNA cósmico. E no final de tudo, talvez a pergunta que fique seja: em quantas dimensões existimos? Mas quando, na verdade, o mais correto seria afirmar: somos um fractal vivendo uma experiência preciosa da consciência se observando. E à medida que as camadas artificiais elas vão se desfazendo, o entrelaçamento natural de planeta Terra vai retornar. E com ele, ganhamos clareza. Clareza sobre quem somos, clareza sobre como a consciência funciona e clareza sobre por que sentimos que existe muito mais do que essa realidade física. E a ideia desse vídeo, meus amores, foi justamente essa: organizar e simplificar e tentar trazer o entendimento para um tema que é, sim, bem complexo e que muitas vezes é complicado além do necessário por muitas outras pessoas por aí. E se isso ressoou com você, se algo aqui que nós falamos fez algum sentido no seu sentir, então a conversa cumpriu o seu papel. Gratidão e luz, família cósmica, por permanecerem até o final desse vídeo com a gente. E você ainda não segue a gente? Segue aí. Compartilha também esse vídeo para essas consciências que ainda se encontram dormindo, né? E para as consciências despertas, que muitas também se confundem com esse assunto. Gratidão arcturiana, meus amores. Até a próxima. Sayonara.